Olá, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez, né, trazendo aí um conteúdo para que vocês possam estar cada vez mais afiados, né, do conhecimento e também a oportunidade que nós temos de estarmos juntos, né. Então hoje nós vamos falar sobre a digestão, sistema digestório, para que vocês possam conhecer um pouco desse sistema muito importante que ele traz uma grande interação entre os outros sistemas e é através dele que nós recebemos a nutrição para todo o nosso corpo, não é isso? Então a gente vai ver todo esse processo por onde se inicia, qual é o caminho, qual é o trajeto, quais são os órgãos principais, os seus anexos. Aí nós vamos vendo por cada slide. O que é a digestão? É a transformação dos alimentos em moléculas menores para que possam ser absorvidos pelo nosso corpo. Acontece em um tubo chamado tubo digestório. Olha, viu? Quem não sabia do conceito está aí. Então, esse sistema ele é responsável pela transformação daquele alimento que nós ingerimos, certo? Então, ele é importante porque ele vai fazer uma grande transformação em moléculas menores para que o restante do nosso organismo, né, dos nossos outros órgãos possam também fazer seu trabalho, porque é um conjunto, né? Como eu falei, o sistema é um conjunto. Então, é todo um conjunto de órgãos que nós iremos conhecer. O tubo digestório começa na boca, quando nós começamos a mastigar, nham, nham, certo? Tanto que a gente gosta de fazer esse exercício facial, né? E termina no ânus, que é a parte onde ele é, as partes que não são importantes para o nosso organismo, nós eliminamos. Tipo de digestão. Existem dois tipos de digestão, a mecânica e a química. A mecânica é aquela em que há a quebra do alimento através de um processo físico, certo? Que é através da mastigação com movimentos peristálticos, com os dentes. Não, não, não. Essa é a digestão mecânica. Já a digestão química é uma transformação de moléculas menores através de algumas reações químicas, através de algumas enzimas, que são usadas no momento da mastigação, ok? E a digestão química ela acontece porque temos suco digestório. Então, nós temos alguns anexos no nosso organismo que eles têm alguns sucos que são importantes na digestão. Eles não são considerados órgãos do sistema digestório, mas são anexos, certo? Que contribuem para a digestão. Ou seja, o alimento não passa pelo fígado, certo? Então, mas o fígado está ligado ao nosso estômago para poder passar essas substâncias e contribuir na digestão. Fora que lá no fígado, né, é produzido alguns tipos de hormônio. É isso que nós vamos ver, ok? Aqui nós vemos o estômago, essa primeira imagem. Essa primeira imagem aqui, nós estamos vendo o estômago. Dentro do estômago existe o suco gástrico, certo? Que é o ácido clorídrico. Quando o alimento vem para o estômago, ele passa por um processo químico, certo? De transformação, através desse ácido clorídrico, que faz com que o alimento que já foi triturado ainda se torne bem menor. O fígado produz uma substância chamada bile, certo? Que ela vai contribuir para poder eliminar a gordura do nosso sangue. O suco entérico produzido no próprio intestino, né, que também vai contribuir para a passagem do nosso alimento. A maioria dos sucos digestórios contém enzimas digestórias. As enzimas são proteínas bem menores, né, que são capazes de digerir, quebrar, determinar o tipo de alimento. Desculpa aí. Então, vamos ver a parte do sistema digestório. Então, vocês observam aqui, né, esse desenho e vê
O tubo digestório, ele apresenta as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, certo? Nós temos esses, esses anexos, né, que, como eu falei para vocês, o fígado, a bile, são anexos que contribuem para a digestão dos nossos alimentos. A digestão começa na boca, como nós falamos anteriormente. Na boca também temos 3 pares de glândulas, né, que são as glândulas salivares, que produz a saliva, né, ela tem uma enzima chamada amilase. Então, para cada tipo de alimento, tem uma enzima responsável para poder fazer a digestão dele, certo? A quebra, aliás. Em seguida, a cavidade oral, né, que é a boca, temos a faringe, dela o alimento passa para o esôfago, certo? Então, nós temos aqui a faringe, aí aqui esse tubozinho que tem umas nervuras é o nosso esôfago. Mas como o alimento não vai para o sistema respiratório? Ah, era isso que eu queria falar para vocês. Nós temos duas estruturas, né? A laringe e a faringe. Então, são 2 tubos que se encontram. Só que um deles tem um tampãozinho para que o alimento não possa passar, que é do sistema respiratório, que é a laringe, ok? E quando isso acontece, nós nos engasgamos, porque ele foi para o sistema respiratório, ok? Então, graças à epiglotite, o alimento passa da faringe ao esôfago. Então, a gente vê, ó, da faringe, aqui, ó, depois que vem da boca, ele vem para o esôfago e depois ele vai para o nosso estômago. E esses movimentos que a gente faz de mastigar, de descer a comida, quando a gente engole, é chamado de movimentos peristálticos, né? É um músculo. O estômago, né? Como eu falei para vocês, mostrei para vocês bem no início, né? Que ele pode guardar quase 1,5 kg de alimento e que suas células na parede interior produzem o suco gástrico. Órgão muscular que liga o esôfago ao intestino delgado, é como uma bolsa e uma parede musculosa e oca. Sua função principal é a digestão dos alimentos proteicos. O estômago comunica-se com o intestino delgado através de um orifício chamado piloro, certo? Então, aqui, ó, piloro. Então, é uma pequena estrutura onde vai passar, certo? Todo o alimento para o nosso intestino delgado, que são as paredes finas, onde tem os vasos que vão absorver os nutrientes para levar para as células, porque o resto é jogado para o intestino grosso, né? A parte da digestão da absorção ocorre no intestino delgado, como eu falei para vocês, né? E ele é formado por 3 partes: o duodeno, jejunum e o íleo, certo? Que também são anexos, são formados, né? São partes do intestino delgado. E também temos 2 glândulas anexas, que eu falei para vocês, o fígado, que é a maior glândula do nosso corpo, e o pâncreas. O fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, depois ela é jogada no duodeno, por um duto. O pâncreas produz o suco pancreático, que também é jogado no duodeno através de um duto. Além disso, ele produz também hormônio como a insulina. E lá no fígado também é onde vai ter aqui o colesterol bom e ruim. E dependendo do que a gente se alimenta, é que ele vai liberar o bom ou o ruim. Ok? Então a gente vê aí como é que eles se ligam, né? O fígado aqui é o nosso estômago, nós temos uma vesícula biliar, né? Então, tudo por um canal, eles passam para o nosso estômago, ok? Tudo uma interligação. O pâncreas, né? Suco pancreático. Então a gente vê aí, né? Como é o nosso intestino, onde é que fica o duodeno, o íleo, que fica mesmo bem na parte interior. E mostra aqui para nós o tamanho
do nosso intestino. Do intestino, ele mede cerca de 1,5 a 2 centímetros, tem a seguinte parte: o seco, o colo, o reto e o ânus, e tem como função absorver a água, formar e acumular e eliminar fezes da defecação. Então, olha, como é que o órgão fica em nós. Muito interessante, né? A gente ver essa localização e entender como tudo funciona. Certo? Aqui tem algumas curiosidades para que depois vocês possam estar lendo com calma. Aqui fala também outra, né, curiosidade, falando do tempo de digestão de cada alimento. É muito importante saber, porque tem pessoas que comem, ó, por exemplo, carne vermelha. Se você comer 10 horas da noite, carne vermelha, ela só vai ter a digestão 2 horas depois desse alimento. Então, tem muito só macarronada, até salada verde, filé de carne, um copo de refrigerante, porção de peixe. Meu Deus, o pão é 3 horas, o arroz, eita, viu? Ó, o hambúrguer de 3 a 4 horas. Linguiça, 6 horas. Eita, menino, pois tem gente que tá. Feijoada, adoro feijoada. Pois pronto, viu? Meu Deus. Bacon, 12 horas. Jesus. Então a gente vai ter que ver o que, que se alimenta, né? Por isso a importância de conhecer. O conhecimento liberta as pessoas. Você não fica presa à ignorância, né? E acaba conhecendo e tendo uma boa alimentação. E nós sabemos hoje que as pessoas estão procurando mais ter uma alimentação mais equilibrada, né? Fazer uma atividade física. Então isso é muito importante, a gente conhecer e saber. Por isso que eu trouxe esse slide de uma forma bem resumida. Resumida não, bem analítica, não foi nem sintética, para que vocês pudessem entender melhor e compreender. Aqui é um resumo dos principais nutrientes de suas enzimas, né? Como eu disse para vocês, para cada enzima, para cada alimento existe uma enzima, certo? O amido, a amilase, a proteína, a protease, lipídio, lipase, açúcar, não tem nenhum tipo de enzima que possa estar transformando ele, sacarose, a sacarase, lactose, lactase, certo? E geralmente esses alimentos, eles são transformados em alguma coisa. Por exemplo, o amido, quando essa enzima, quando essa enzima atua, a amilase atua no amido, o que é que ela vai transformar? O amido em glicose. Por isso que tem pessoas, quando ela tem diabetes, elas não podem comer muito arroz. Por quê? Porque o arroz, ela vai se transformar em açúcar, porque essa enzima vai transformar, ok? Então, a gente come uma coisa pensando que realmente está se alimentando bem, nem sempre está, né? Comer um bocado de arroz, minha barriga vai ficar cheia. Não é nada disso não, viu? Então é isso, ó. Aqui também tem o suco digestivo, onde é produzido, o local. Então isso é muito importante. Depois vejam com calma, viu? Leiam com calma, para que vocês possam entender. E aqui o nosso sistema digestório, né? Com as suas partes, que é muito importante vocês identificar, certo? Essas partes. Então, meus queridos e amados alunos, esse é o conteúdo, né, que eu gostaria de estar passando para vocês. É um conteúdo que ele não vai estar no livro, porque de acordo com a nova BNCC, esse conteúdo ele vai ficar bem no início, no 6º ano. Então, como vocês não viram, eu trouxe para vocês, para que vocês pudessem estar conhecendo, porque até então vocês não conheciam esse conteúdo dessa forma. Pois um grande beijo e aproveite a oportunidade. Leiam com cuidado.